Olá, começa agora mais um Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, aqui pela UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma possível liberação dos carros a passeio movidos a diesel no Brasil. E eu estou aqui com Adir Heck, professor de Direito Ambiental e Urbanístico. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo bem. Professor Adelair Colombo, professor de Engenharia Mecânica da UX. Tudo bem? Tudo bem. Renata Cornelli, professora de Engenharia Ambiental. Tudo bom, prof? Tudo bem. E a professora Carolina Gulo, professora de Economia aqui da UX. Tudo bom, prof? Tudo bem. E a nossa equipe de reportagens foi até uma oficina mecânica para saber um pouco mais sobre este assunto. Uma lei de 76, popularmente conhecida como a Lei do Pró-Álcool, proíbe a comercialização e fabricação de veículos de passeio movidos a diesel no Brasil. A lei pretendia incentivar o consumo do etanol. Mas e para os consumidores, quais são as diferenças? A queima nos carros a diesel é com uma explosão interna, né? E não precisa de faísca, né? E nos carros a gasolina é a diferença da faísca que precisa da vela para fazer a combustão. No diesel é uma explosão interna com ar mais quente. Em razão da diferença no sistema de combustão e o valor entre a gasolina e o diesel, veículos movidos a óleo costumam ser mais econômicos. O carro a diesel consome menos, né? E a tecnologia que avançou bastante na injeção eletrônica no carros a diesel também hoje em dia, né? Antigamente os carros a diesel até poluíam mais, né? Gastavam mais. Hoje em dia com a tecnologia eles avançaram bastante, a poluição é bem menos, né? E a durabilidade é bem maior. Com as manutenções, fazendo certinho, a troca de óleo, tudo certo, em média, um motor a gasolina vai te durar 400 mil quilômetros, né? E um a diesel, o dobro, mais ou menos, né? Uns 800 mil a 1 milhão de quilômetros. Mesmo com a economia na hora da compra do combustível, outros aspectos devem ser observados. A manutenção, então, é uns 30% mais cara, no caso, né? E na questão de custo-benefício, se uma pessoa, por exemplo, roda 60 mil quilômetros no ano, é vantagem tu investir num carro a diesel, né? Mas, tipo, se ele roda, 500 quilômetros por mês, não precisa fazer tudo, pode ser a mesma caminhonete, no caso de uma caminhonete, ele pode ter uma caminhonete e a gasolina, né? Que não vai valer a pena todo esse investimento de custo-benefício para ele, né? Esse é o caso de Dilceu, que viu nos carros a diesel uma opção de economia e de conforto. Eu, como sou comerciante, tá? E viajo bastante, visito muitos clientes e tudo, eu optei pelo diesel. O único diesel é mais barato em relação à gasolina, tá? E eu me sinto bem confortável porque carro a diesel é muito mais gostoso de viajar, me sinto muito mais seguro no carro a diesel em relação ao carro a gasolina. Tem veículos aí que a gente pega, passa 2, 3 anos, quase nem faz manutenção. Mecânico há 30 anos, Paulo espera a mudança da lei. A gente vai na Argentina, por exemplo, lá existe carros normais, né? De passeio lá a diesel, né? Eu acho que isso aí podia ser mudado, né? Professora Adelair, a gente entrando um pouco mais neste assunto, o carro a diesel ele dura mais, o motor a diesel, do que a gasolina. Exatamente. O carro a diesel, né, ele possui uma construção muito mais robusta do que o motor flex a gasolina e com isso se tem uma durabilidade maior. Além de também ter mais potência, mais torque e um consumo menor em relação aos carros flex. Essa é a vantagem que traz o motor a diesel. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também nós temos algumas desvantagens. Uma delas, principalmente, é que o motor ele polui um pouco mais do que o motor a gasolina, no caso, né? Ele também tem um índice de vibração maior e ruídos também maiores. E, com isso, a montadora precisa adequar o motor diesel na instalação em seu habitáculo, na estrutura do veículo, para que esse motor então possa ser implementado. Além disso, devido ao torque maior, normalmente o torque chega a 30% até 50% maior do que o carro flex, a gasolina ou a álcool, há necessidade da adaptação da caixa de câmbio também para então absorver toda a carga maior que nós temos de performance desse motor. Então, veja, você precisa fazer essas alterações e isso impacta no custo do automóvel
movido com diesel, que precisa então ter essas adequações. Então é um custo que muitas vezes pode chegar até 30% mais do que o carro então movido a combustível flex, a álcool ou gasolina. Então isso tem que ser pensado no momento da aquisição por parte do consumidor, para ver, de acordo com o seu perfil, se vale a pena comprar um carro movido a diesel, devido a todas essas desvantagens também que ele apresenta. Embora tecnologicamente ele também, o motor diesel, tenha evoluído bastante em relação aos motores diesel mais antigos, mas ainda ele precisa ter todos esses cuidados com relação a essa adaptação. Renata, outro cuidado que devemos ter é a questão ambiental. Que impacto teria se hoje fosse liberado os carros a diesel no Brasil? Bom, muito ainda se fala com a questão da poluição atmosférica, né? Em virtude do que é lançado com a queima desse combustível. Então, temos ainda o material particulado, que é um dos principais poluentes, né? Devido à questão de saúde. Então, o material particulado, ele acaba trazendo problemas respiratórios, também problemas cardiovasculares e de acidente vascular cerebral. Tem também o óxido de nitrogênio e a gente sabe que o diesel também possui enxofre na sua composição. Então, também os óxidos de enxofre acabam sendo um problema. Mesmo o biodiesel, que é para ser um combustível mais limpo? Também, né? A questão do biodiesel, ele acaba recebendo, o que a gente acaba pensando é que o biodiesel, ele é um combustível mais limpo, mas o biodiesel hoje, ele é uma parcela somente de biocombustível, tendo, né, em sua maior composição o diesel, né? Professor... Na verdade, o biodiesel está presente no diesel em 5% só. E a questão do diesel, em termos de poluente, o diesel, na verdade, a gente tem que voltar no tempo, né? Essa lei, ela foi promulgada na década de 70, numa época em que nós estávamos no meio de duas grandes crises do petróleo. A primeira foi em 73 e a segunda foi em 79. Existia toda uma estrutura do governo disposta a criar uma alternativa de combustível para diminuir a dependência da gasolina e do diesel importado. Naquela época, a Petrobras não tinha autossuficiência na produção, nosso combustível era todo importado. E só para que vocês tenham a dimensão da coisa, em 73 o petróleo triplicou de preço, ele sai de $4 para $12. Em 79 ele triplica de novo e vai a $36. Então o esforço do Brasil em termos de exportações para conseguir compensar a necessidade de importar esse petróleo na mesma quantidade que usávamos naquela época, era um esforço muito grande. Daí algumas alternativas para tentar reduzir a demanda por combustível internamente no país e não afetar assim tão severamente as questões econômicas da balança comercial. Uma delas foi essa questão, em 74 o governo Geisel lança no seu segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele lança o programa ProAlco. O ProAlco é de 74, o primeiro carro a álcool sai em 79, né, professor? E a segunda coisa que foi revista foi a questão da velocidade máxima. Os 80 por hora hoje ainda é herança dessa época. Então, uma série de medidas foram tomadas para reduzir a nossa dependência. E a indústria automobilística teve que entrar naquela época também na mesma linha. E aí a gente dá lugar, eu sempre brinco com os meus alunos, né, a gente dá lugar àquelas banheiras como... banheiras muito interessantes, por sinais, na época, Landau, Galax, Dodge, etc., para carros menores, de menor porte, que pudessem ser um pouco mais econômicos e assim depender menos, ou melhor, a gente usar de uma forma mais otimizada, mais racional o combustível daquela época. Professora Adir, como o direito vê essa tentativa de veto a essa lei, essa liberação dos carros a passeio diesel? O direito deve se basear e vai se basear em duas questões básicas, né? Primeiro é a ciência. O que o direito vai verificar? Vai verificar se essa nova alternativa que se for liberada, ela gera problemas à saúde e à população. Se é mais poluente ou menos poluente. Essa é uma questão científica que não me cabe a mim discutir, eu até não sou especialista nessa área, não entendo muito. Sei que o óleo diesel é muito mais poluente, se fala em 40%, 50% a mais de poluição, né? com elementos mais pesados, né?
que geram maiores problemas à saúde, até câncer, por exemplo. Então, se tudo isso for comprovado, o direito começa a agir. Age de que forma? Primeiro, a questão da Constituição. Nossa Constituição prevê que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. As nossas cidades já não são um ambiente ecologicamente equilibrado por si sós. Imagina nós aumentarmos a poluição com carros diesel. Então, nós vamos ter um problema aí. E aí vem o princípio de direito ambiental, que é o princípio do não retrocesso. Isso é, eu não vou poder retroceder a criar ambientes mais hostis à saúde, mais degradantes à saúde. Isso é um princípio de direito, né? Além da Constituição assegurar um ambiente ecologicamente equilibrado. E aí também vem a questão do princípio da prevenção, isto é, se sabe que isso vai poluir mais, né, o direito vai prevenir. Consequentemente, a lei que está sendo tratada hoje e poderá ser homologada e entrar em vigor, ela poderá ser declarada inconstitucional e violando princípios de direito ambiental, que é o princípio do retrocesso, o princípio da prevenção. Mas não se sabe se vai poluir mais. Então, aí se aplica o princípio da precaução. Esse é um assunto que vai dar muito o que falar ainda. E a simples aprovação da lei não significa que ela vai entrar em vigor. Dentro disso, professor, na Europa, quase 50% ou até mais da frota é de carros a diesel e a nossa vizinha Argentina, 35% dos veículos é a diesel. Como vocês veem estes números? Eu vejo desta forma. Na Europa, comparada com o Brasil, nós temos uma diferença na matriz de ambos os países. Na Europa, nós temos um desenvolvimento muito de transporte de cargas voltado mais para transporte ferroviário. O Brasil, quando iniciou todo esse processo de desenvolvimento, né, da parte de transportes, teve grande foco a utilização de rodovias e, por consequência, de veículos, né, de caminhões, onde o diesel teve que ser utilizado, né, para essa situação e ficou em detrimento o uso menor ou proibitivo, no caso, para os veículos, né? Porque senão não ia ter uma matriz energética suficiente para fornecer, disponibilizar o óleo diesel também para os veículos, né? E mais a questão econômica, que o país também, como a professora falou, dependia da importação de combustíveis. Um pouco que essa realidade mudou um pouco hoje, né? Então eu vejo por esse ângulo aí essa diferença. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos o seguinte, como os motores diesel evoluíram bastante em relação àquela época, né? A situação de liberação do diesel, hoje, acredito que não seria grandes problemas se a gente fosse ver em termos de matriz energética, embora acredito que ainda o Brasil tenha a situação de importação de petróleo, né, para fornecimento para veículos. Acredito que, muito provavelmente, essa liberação esteja talvez um pouco voltada para os veículos de entrada, né? Os veículos, digamos, na ordem de 30, 35 mil reais, 40 mil, e que se forem, tiverem a disponibilidade, então, de ter na adequação para motor diesel, certamente esse custo vai para 50, 60 mil reais. Então, existe um impacto econômico no custo do veículo que eu acredito que isso não vai, talvez, incentivar muito o uso do veículo com o óleo diesel. Eu vejo nesse aspecto aí também. Eu acho que quem sairia ganhando nesse ponto seria o setor que sairia ganhando seria a importação de veículos, porque aí tu poderia importar o veículo da sua matriz já que tenha diesel e não fabricar aqui dentro, né? Eu queria chamar a atenção para algo que, do ponto de vista econômico, é importante a gente ter ideia. Eu fui buscar a diferença de carga tributária. Existe uma diferença de carga tributária que incide sobre o diesel em relação à gasolina. A carga tributária sobre o diesel é menor. E o ganho da Petrobras na produção do diesel é maior do que no da gasolina, principalmente se produzido aqui dentro. E aí nós temos uma outra questão que nós temos que avaliar, que é as condições da Petrobras de produzir tanto o diesel quanto a gasolina. Como é que surge a história do... E hoje a gente fala que o diesel é muito melhor, é muito menos poluente do que ele já foi um dia, apesar dele continuar a ser poluente. Bom, em 92,
a Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, preocupada com os índices de poluição, principalmente naquela entrada da cidade, ali rodoviária e adjacências, onde concentra a maior parte dos ônibus param por ali. Ela cria uma parceria com a Refap de Canoas e eles criam o que depois veio a ser chamado de diesel metropolitano. E esse diesel ele já tinha um pouco menos de enxofre. A ANP transforma esse case de Porto Alegre numa resolução e faz com que todas as regiões metropolitanas do Brasil passem a usar o chamado diesel metropolitano, que já era um pouco menos de enxofre. Em 2004, numa oportunidade que eu tive de fazer um trabalho a respeito dessas questões com o Banco Mundial, eu estive na Refap. E em função da nova resolução e depois da motorização que ia trocar, eles teriam que fazer um novo processo que eles não tinham condições de fazer no Brasil. Então, eles tinham que mandar o diesel para fora, para o diesel ser refinado, até ficar nessas condições e voltar. Isso dava um custo, na época, de $4.000 dia na Refap. Eles eles não abriam o volume, só falavam no valor $4.000 dia. E eles já tinham comprado, o professor pode explicar melhor do que o que é uma HDT, que era para fazer esse processo de refino naquela época. E mesmo com essa HDT, eles teriam que continuar mandando o diesel para fora para poder ficar no padrão exigido nessas novas motorizações que depois vieram a ser trocadas em 2012. Mas essa questão econômica também ela é preocupante e incerta, né? Porque na medida em que a maioria dos países desenvolvidos estão começando a retirar os carros a diesel e carros a gasolina, né? E tem até metas e prazos para fazer isso, né? Nós temos um problema, nós não podemos ficar na dependência simplesmente da gasolina ou do óleo diesel. Toda a nossa economia nessa dependência, porque daqui a pouco, né, nós vamos ter problemas, inclusive, de comércio. Na verdade, nós teríamos que, talvez a volta ao diesel seria realmente um retrocesso, porque o que está se discutindo agora é a vinda do carro elétrico, ou seja, é a substituição da matriz que se tem hoje por carros híbridos e carros elétricos. Então, e certamente para a indústria automobilística, talvez seja mais atraente, mais interessante ela ter algum tipo de incentivo para buscar o carro híbrido usando da questão da eletricidade, do que ela voltar a ter que se configurar para um motor a diesel. O petróleo está em decadência e vai haver um redimensionamento da utilização do petróleo. Exatamente. Não vai ser mais usado da forma que nós usamos e aí a economia vai se voltar para outras matrizes. Então, isso também tem que ser levado em conta sob pena de nós retrocedermos, não apenas na questão ambiental, mas retrocedemos também na questão econômica. Exatamente, olhando o futuro e olhando as ações dos países da Europa, principalmente, é exatamente isso. Recentemente, a Noruega promulgou que em 2025 retiraria os motores diesel e flex, né, a gasolina, de mercado. A Alemanha 2030, Reino Unido 2040. Então já existe uma ação a nível externo, na Europa e outros países, de retirar e substituir esses veículos por híbridos e elétricos. Professor, qual a diferença do carro híbrido a combustão, o carro elétrico, para o pessoal de casa que não entende muito? Assim, o carro combustão, então, vimos anteriormente a reportagem da oficina aí que o processo da explosão acontece aí através do motor de combustão interna, então uma explosão interna aí do motor em si, né? Esse é a gasolina e a álcool. A álcool, exatamente. Até pode ser flex, né? Exatamente. O carro híbrido, então, você começa a conjugar aqui o motor a combustão com um motor elétrico que vai nas rodas. E mais o sistema de bateria. Então, no funcionamento até, digamos, principalmente em uso urbano ou até velocidades baixas, até 60, 70 km por hora, é o motor elétrico que vai acionar o veículo, não utilizando, então, o motor a combustão.
Tá? Então, com isso, você vai reduzir bastante o nível de emissões e o consumo. Então, aí o carro híbrido, né, que ele utiliza de forma conjugada o motor, a combustão e os motores elétricos. Acima disso, claro, aí vai ser necessário a entrar em ação o motor a combustão. Né? E o carro elétrico seria puramente elétrico, então utilizando simplesmente o motor elétrico e o sistema de bateria para armazenamento. Os carros híbridos também utilizam, nesse contexto, pode ser aproveitado energia de frenagem, é utilizada no sistema, né, em forma de energia para você armazenar na bateria. Então tem uma vantagem bastante interessante, podendo chegar a nível de consumo em torno de 20 km por hora, uso rodoviário, e urbano na ordem de 19 km por litro. Então, portanto, um consumo bastante interessante. E temos o gás natural também, que até o gasoduto foi feito. Teve todo esse investimento também da parte de gás, né? Só que o gás também é um produto que, quando utilizado, um combustível utilizado no veículo, ele impõe também uma perda, né, de torque no veículo e os cuidados maiores com relação à manutenção. E também os custos, né? Já que o motor requer muito mais cuidados com o uso do gás. Então, ele acabou, mesmo vários taxistas acabaram trocando por outro combustível, retirando o gás quando haviam implementado algum tempo atrás. Né? Renato, o caminho, então, é combustíveis mais limpos para a natureza. Sim, na verdade é isso que a gente percebe, né? Que até em detrimento a esse tema que foi abordado agora, não sei se a gente fala retrocesso, né? O uso do diesel, se percebe, então, que essa busca por novos combustíveis faz com que a gente repense, né? Então, o que pode vir a ser utilizado ou o que não pode vir a ser utilizado em virtude dessa situação, né? Dos impactos ambientais, da poluição atmosférica, mas também da questão social, né? Porque muito se tem buscado, então, opções visando a variável social também, né? Com comunidades que fazem a plantação de culturas que possam vir a ser utilizadas como biocombustíveis, mas que também acabem não competindo como alimento, né? Então, tudo que possa vir utilizado, mas que não seja, né? Não seja concorrente, né? Ao alimento. Perfeito. Pode concluir, professor. Uma contribuição também com relação à parte dos veículos propriamente dito. Hoje, a nível de emissões, por exemplo, a Europa está na nossa frente. No Brasil, nós temos aí o Euro 5, que são os limites, então, disponíveis para você utilizar no veículo como na saída de gases, né? Então existem umas limitantes que é a lei das emissões, né? Que é o PROCONVE, Programa de Controle do Ar a nível de veículos, né? E também tem o outro órgão que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que no Brasil seria a fase 7, que corresponde ao Euro 5. Isso entrou em 2012. Na Europa, nós temos o Euro 6, que entrou em 2013. Então, o Brasil já está defasado na questão a nível de emissões de poluentes dos motores diesel. Então, se o Brasil adotasse o Euro 6, talvez a gente ficasse com um nível de emissões muito próximos do motor flex e talvez aí abrisse uma viabilidade. Mas, simplesmente, como está hoje, adotando o Euro 5, vai poluir mais que os veículos flex a álcool, a gasolina. Perfeito. No próximo bloco a gente retoma a conversa, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UXTV, canal de identidade.
Estamos de volta com o Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, aqui pela UXTV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. E o nosso assunto é sobre uma possível liberação dos carros movidos a diesel no Brasil. Professor, existe também uma nova geração, estávamos até falando no intervalo sobre isso, de carros 3 cilindros, né, que em tese seriam para economizar menos gasolina. Como o senhor vê essa nova geração de carros? Esses novos carros, né, seriam os carros, como a gente diz, de entrada, né? Então, os atuais carros de entrada estão sendo substituídos, de 4 cilindros, estão sendo substituídos pelos de 3 cilindros. Denominamos isso de downsizing na indústria automobilística, né? Então, são motores de 3 cilindros que têm um sistema de injeção direta que faz com que se tenha uma melhor performance, ou seja, maior potência, maior torque e menor consumo. Haja visto que temos veículos de algumas montadoras, né? Basicamente nós temos iniciativas da Fiat com o Mobi, citando alguns exemplos, a Volkswagen com o Up, a Ford com o motor Sigma, onde o consumo de combustível urbano em torno de 13 km por litro e o uso rodoviário chegando a 16 km por litro, né? E poluindo menos também. Então, esse downsize permitiu uma adequação tecnológica desses modelos de motores e que praticamente todas as montadoras estarão fornecendo esses motores para esses veículos de entrada. Então, veja, existe essa atualização tecnológica também por parte dos motores flex, né? Ao mesmo tempo que também complementando a parte dos motores diesel, no Brasil, nós temos então um sistema de legislação que é o Euro 5, que está liberado atualmente, que ele iniciou em 2012. A Europa, ela iniciou com o sistema Euro 6, que iniciou em 2013 e que polui muito menos do que o Euro 5. Então, nós já estamos defasados tecnologicamente a nível de emissões em relação à Europa. Então, qualquer movimento, no mínimo, teria que adequar a nossa legislação para que esses novos motores diesel, eles contemplem o sistema de legislação Euro 6, tá? Para então você ficar com níveis de emissão bastante baixos, né? Próximos dos veículos flex. Professora Carolina, hoje, dando uma pequena pesquisada, nós vimos que existem caminhonetes, categoria de passeio, caminhonetes fechadas, que estão à disposição, mas elas custam cerca de R$100 mil. Então, existe a opção, mas para quem tem poder financeiro de comprar um carro a passeio a diesel, mas ele é um valor alto. Na verdade, os carros, as caminhonetes de uso misto, né, que podem ser tanto a trabalho quanto a lazer, elas, dependendo do peso, elas têm o direito de saírem de fábrica com motores a diesel. Então, elas são utilizadas e aí, claro, a grande vantagem é que são veículos pesados, então o diesel se torna um combustível interessante porque ele consome menos. Mas acho que naquele áudio naquela reportagem que a gente viu no início do programa, fica muito claro que a gente precisa ver qual é o perfil de quem usa, né? Porque além da manutenção mais cara no motor a diesel, a gente tem que se lembrar, principalmente no caso das caminhonetes, do valor do seguro, porque como são veículos muito visados para roubo e roubo por encomenda, na verdade, né? O seguro desses veículos costuma ser muito mais caro, 30% a 40% do que um modelo a gasolina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer essa compra, né? Não dá para calcular só o gasto com combustível. Não. O seguro para esses veículos é praticamente imprescindível. Renata, e os gases, eles são emitidos pelos motores a gasolina, a diesel, eles prejudicam em qual sentido a natureza, qual é o tamanho deste impacto? Eu até ia antes interromper o professor para comentar sobre essa situação, né, das emissões, porque o que nos deixa preocupado também é a questão da fiscalização, né, das inspeções referentes a esses veículos. Né, porque quando nós estamos no trânsito hoje, se percebe que os veículos de transporte de passageiros ou de carga, não sei se, a meu ver, essa fiscalização ela não tem sido muito efetiva, porque as emissões elas acontecem, né? A gente consegue perceber a olho nu essa fumaça negra
e que isso, né, para quem está ali respirando, a gente sabe dos danos que isso pode trazer, tanto para nós, seres humanos, mas também para outras espécies de seres vivos e também para as espécies, né, de flora. Então, tanto os óxidos, como a gente já comentou antes, de nitrogênio, óxidos de enxofre e também o material particulado, uma série, né, de danos que a gente acaba percebendo. Adir, os carros elétricos, a energia limpa pode ser um futuro. Como o direito ambiental vê isso e como controlar isso e já prevendo no futuro quais serão os combustíveis mais adequados para o meio ambiente? Eu começaria dizendo que isso aí, por enquanto, é uma discussão e que a própria lei, se é aprovada, ela não significa obrigatoriamente que ela vai entrar em vigência. Até porque vai ter muita gente questionando. Então, o que precisa estar seguro aqui para que o direito efetivamente proteja, tutele, né, essa decisão, é que não apenas seja mais barato, mas que ele não venha prejudicar a saúde da população, não venha aumentar a degradação ambiental, a poluição. Até nós temos tratados internacionais que hoje estabelecem metas e o Brasil é signatário, com relação a essas metas. Então, se isso não vier a assegurar de que nós tenhamos um ambiente ecologicamente equilibrado, mais adequado, o direito efetivamente ele não vai proteger. Até porque o direito só protegeria, nesse caso, se não houvesse outras alternativas. Isto é, se eu preciso efetivamente usar esse tipo de combustível para garantir que a economia, que o bem-estar social, etc., da população seja assegurado. Porque o desenvolvimento pressupõe sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem como base, primeiro, o meio ambiente, depois os aspectos sociais e depois os aspectos econômicos. E aqui a pergunta é para quem é que vai realmente interessar isso e para quem é que vai beneficiar essa iniciativa. Essa é a discussão. A população vai ser beneficiada? Porque aparentemente, se você disser, não, vai haver barateamento do custo da gasolina, todo mundo vai votar a favor, isso vai 99% a favor. Agora, na prática, isso vai acontecer? A gente sabe que não é bem assim. Não, isso eu não vislumbro o fato de ter a opção de carro a diesel ter um barateamento no preço da gasolina. Não penso que isso seja uma possibilidade. Mas é o que se vê, né? Mas até porque acho que a gente também conversava aqui no intervalo, né, que a questão é que a nossa gasolina ela poderia ser mais eficiente. Ela não é eficiente por vários motivos hoje no Brasil, principalmente porque ela é misturada, ela não é uma gasolina pura, ela tem etanol. Então ela já não daria a mesma eficiência do que um carro com uma gasolina pura. E depois, até onde eu sei, talvez o professor Adelair possa explicar melhor, até onde eu sei, a nossa gasolina ela é diferente da gasolina de outros países, como a europeia. Tem menor octanagem, então ela tem uma efetividade menor por si só. Então, na verdade, a gente tem hoje um problema com a gasolina, aliás, temos dois problemas com a gasolina, o preço dela e a questão da eficiência dela enquanto combustível, né? Inclusive, numa comparação de preços, a gasolina nos Estados Unidos está em torno de 50 centavos o litro. Então, tem uma bela diferença para nós aqui. Temos uma elevada taxa de impostos, né, sobre os combustíveis, né, também. A gasolina hoje contém 27% de álcool. 27% de álcool. E tem então, 38% de impostos em cima. Exatamente. Na verdade, a gasolina hoje tem 12%, do preço final da gasolina, 12% é o custo do etanol. E a pergunta é por que a grande parte dos países do mundo vende a gasolina muito mais barato do que a nossa? Por que lá se faz esse milagre e aqui não acontece isso? Então, para mim, essa é a grande meta que nós temos que fazer. Vou fazer uma provocação e o professor Adelair pode me ajudar. Até onde tenho visto e tenho pesquisado, nós temos um outro problema no Brasil que diz respeito à nossa matriz de refino. A Petrobras tem toda uma matriz para refino de combustível, de petróleo extraído do deserto.
que é um petróleo diferente daquele que é extraído do mar. E hoje a Petrobras ela é autossuficiente na produção de petróleo. O problema é que o petróleo que nós produzimos é um petróleo do mar, que tem uma diferença para refino. Então, nós exportamos petróleo puro, né, para importar petróleo refinado. Então, aí a gente já tem um custo diferente dos demais. Fora isso, o governo, por escolha, já há muitos anos, optou por tributar muito bem o combustível. Até talvez herança daquela época ainda lá, de que nós tínhamos dificuldade para importar, sobre o combustível nós temos uma carga tributária bastante pesada. E quando o governo quer arrecadar mais, é um dos primeiros setores em que ele aplica uma taxa de impostos maior, é sobre exatamente o petróleo, o combustível, porque a gente diz em economia que a elasticidade de preço-demanda dele é inelástica, ou seja, traduzindo para o bom português, é um produto essencial, ninguém vai deixar de usar. Tu pode até diminuir um pouquinho o teu consumo, mas tu não vai conseguir parar de usar. Então, o governo sempre consegue arrecadar mais quando ele aumenta o imposto do combustível. Então, acho que isso colabora bastante nessa discussão. O que aconteceu discussão recentemente, né? Essa majoração dos valores. E no último fim de semana também tivemos um aumento dos combustíveis por parte da Petrobras, até saiu uma reportagem do Jornal Pioneiro, 2,7% a gasolina e 4,4% o diesel. Quer dizer, o diesel está sendo aumentado mais que a gasolina. Então, se a gente for olhar também na questão economia, já talvez não possa lá ser tão interessante o uso do diesel, né? O cálculo do preço do veículo, do custo de manutenção, do seguro dele em relação ao desempenho, pode não ser favorável. Digamos assim, o consumidor vai ter que usar bastante esse veículo com motor diesel para justificar o seu investimento no motor a diesel. Renata, por que os acordos climáticos são tão importantes e por que alguns países não querem assinar esses acordos? Bom, o que a gente percebe, né, em virtude das mudanças climáticas e que vem acontecendo, né, e gritantemente na própria televisão a gente acaba enxergando isso, e alguns acabam, ao meu ver, não assinando para não barrar o seu próprio crescimento, né, por não poderem usar determinado tipo de combustível, que as indústrias muitas vezes acabam precisando, ou para o próprio transporte, enfim, eles acabam optando pelo desenvolvimento daquele país, utilizando, né, o combustível da própria matriz ali, mas que acaba poluindo mais e causando maiores impactos. Para o direito ambiental, por que é importante esses acordos, professora Adir? Os acordos é importante porque a questão ambiental não é um problema de um país isoladamente, né? O problema ambiental é um problema do mundo. Nós precisamos, existem biodiversidades, ecossistemas que são fundamentais para o mundo. Então, a necessidade é que todos os países tenham regras, né, e tenham contribuições para que a questão ambiental, né, que é vital, ela seja realmente tutelada. Então, os acordos são acordos de direito que repercutem internamente em cada país, nos seus códigos, nas suas legislações, né? Aliás, os acordos são mais a nível de princípios, né? Porque normalmente os acordos são fundamentados em princípios de direito ambiental, né? Mas que geram detalhamentos para que cada país possa internamente fazer o seu regramento. Professora Adelaide, você participou de uma pesquisa há um tempo atrás, esses novos combustíveis, até referente ao Euro 5. Como foi essa pesquisa? Na verdade, foi com o biodiesel. Então, foi um programa entre, digamos, a universidade e a empresa Agrale. Se participou de um desenvolvimento, então, de todo esse projeto com testes de motores de combustão diesel com misturas com biodiesel, desde índices até 100% de mistura. E realmente se comprovou nessa pesquisa que o biodiesel contribui muito para a redução, principalmente dos óxidos do NOx, né? E também de materiais particulados. Então, diminui bastante as emissões do diesel. Então, sem dúvida, é um item importante. Ao mesmo tempo, também deve-se ter um cuidado muito grande na manutenção do sistema de injeção, quando se usa o biodiesel. Atualmente ele está em torno de 7% misturado então nas bombas de combustível nos postos.
E hoje nos caminhões existe um sistema no escapamento, no catalisador, que também diminui um pouco a poluição. Isso. Basicamente, nos motores a diesel que são empregados nos veículos de carga, podemos assim dizer, existem dois sistemas tecnológicos. Um sistema chamado SCR e o sistema EGR. O sistema SCR é um sistema de redução catalítica. Então, nesses tipos de veículos, você precisa de um outro tanque adicional, onde vai um fluido denominado amônia, ou também que seria a ureia, não é a mesma utilizada na agricultura. Esse fluido também é chamado aqui no Brasil de ARLA 32, agente líquido redutor automotivo. Essa amônia ela é misturada lá na saída dos gases, lá no escapamento, na saída dos gases. Então, convertendo os gases nocivos em gases menos nocivos. Tá? Então, esse sistema chamado SCR, que é o mais amplamente utilizado pelas montadoras no Brasil. Já, por sua vez, o sistema EGR é de recirculação dos gases. Então, os gases de saída do escapamento, parte deles voltam lá para a admissão, através de um sistema onde, então, esses gases são reduzidos no processo de combustão. Uma parte também pode ser resfriado desses gases. Então, ambos os sistemas então, são controlados todos por um processo de gerenciamento eletrônico dos motores a diesel, conferindo, então, menores níveis de poluições. São as tecnologias adotadas atualmente pelas montadoras. O consumo no biodiesel, professor, por curiosidade, ele fica bom? O consumo aumenta, o consumo de combustível aumenta com o uso do biodiesel, aumenta um pouco. Essa é uma das desvantagens do uso do biodiesel. Mas é um valor pequeno. Né? Para a gente encerrar hoje a frota de transporte das mercadorias do Brasil, 99% é feita a diesel. Né? O diesel que vem sendo empregado então nos veículos de carga, os veículos, digamos, transporte de pessoas, ônibus, segmento off-road, que aí entra os veículos, os SUV de entrada. Então, já existe a disponibilidade dos motores diesel, né? Na forma do SUV, custando em torno a partir de R$100 mil no mínimo. E será que teremos, professora, outro combustível para substituir o diesel, principalmente no transporte? Olha, eu espero ainda que o nosso governo, de alguma forma, se sensibilize e comece a pensar em incentivos para a questão do híbrido e da energia elétrica, né? Acho que a gente precisa, nós temos condições de fazer isso aqui no Brasil, seria essencial. É variar os modais, nós temos que, um país continente não pode ficar simplesmente com um sistema de transporte de cargas, de grandes produtos, de longa distância, em cima do caminhão. Exatamente. Nós temos que começar a partir para seguir o exemplo da Europa. Exatamente. Teríamos que investir minimamente na ferrovia. Então, a diversificação dos modais é fundamental, não só para reduzir os gases poluentes que o biodiesel e outros combustíveis lançam no ar, mas fundamentalmente para gerar outras matrizes de desenvolvimento. Porque essa matriz aqui, petróleo, automóvel, caminhão, ela é uma matriz, além de poluente, ela é uma matriz insegura no futuro. Exatamente, aí temos todo um problema de logística de transporte também. Isso Perfeito. Atrasa a nossa produção. Essa discussão a gente vai seguir com ela aí, provavelmente nos próximos dias. A gente agradece a participação de todos vocês. O Rede Cabeças fica por aqui. Até o próximo.